Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 5 de abril, nós vamos meditar de 1 Reis, do capítulo 17 ao capítulo 19. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje vamos falar do profeta Elias e que ele é alimentado por corvos, isso mesmo. Ontem nós começamos a falar do reinado de Acabe, da sua terrível mulher Jezabel, e de quão afastado estava o povo de Israel, né? Que era as 10 tribos, reino norte, aqui na figura do seu rei Acabe. E nesse contexto surge quem? O profeta Elias. Elias era de Tisbe, em Gileade, disse ao rei Acabe: então, certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, que não haverá orvalho e nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. Então o Senhor disse a Elias: vá para o leste e esconda-se junto ao riacho de Querite, que fica ao leste do Jordão. Beba a água do riacho e coma os que os corvos lhe trouxerem, pois lhe dei ordem para levarem alimento a você. É isso mesmo que você ouviu. Os corvos alimentavam Elias, e era de manhã e à tarde, até que o riacho secou. E aí veio uma nova ordem ao Senhor: vá morar em Serepta, perto da cidade de Sedom. Dei ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. E Elias foi para Serepta, e quando chegou ao portão da cidade, viu a tal da viúva apanhando os gravetos. Ele se aproxima da viúva e diz: você pode me dar um pouco de água, por favor? Enquanto ela ia buscar a água, ele disse: traga também um pedaço de pão. Olha só, nós estamos vivendo uma seca terrível aqui, onde água era objeto de muita procura. E o que o profeta vai pedir para uma viúva? Água e alimento. Para uma viúva, você deve pensar: por que Deus para uma viúva? Deus, ele é extraordinário. Ele queria abençoar Elias, mas também abençoar esta viúva. E olha o que ele vai fazer. Mas ela lhe respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho um pedaço sequer de pão em casa. Tem apenas um punhado de farinha que restou da vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro. Estava apanhando aqui uns gravetos para preparar esta última refeição e depois eu e meu filho morreremos. Elias, porém, disse: não tenha medo. Faça o que acabou de dizer. Mas primeiro faça um pouco de pão para mim. Depois use o resto para preparar uma refeição para você e seu filho. Pois assim diz o Senhor: sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia que o Senhor enviar chuva. Gente, que coisa extraordinária, não é? O nosso Deus, como ele cuida de nós, não é? E o profeta Elias já estava vivenciando esse cuidado quando os corvos iam alimentá-lo. E agora Deus estende esse cuidado sobre a vida dessa viúva, mas era necessário ela confiar em Deus. Olha só, a confiança, a obediência, elas andam de mãos dadas. Pois bem, ela fez conforme Elias havia dito. Assim, Elias e a mulher e a família dela tiveram alimento para muitos dias. Sempre havia farinha na vasilha e azeite no jarro, exatamente como o Senhor havia prometido por meio de Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher ficou doente e foi piorando e por fim morreu. Disse ele a Elias: homem de Deus, disse ela a Elias: homem de Deus, o que você fez? Veio para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? E Elias, porém, respondeu: dei-me o seu filho. Tomou o corpo do menino, lançou, que estava nos braços dela, carregou para o andar de cima, onde estava hospedado, e pôs na cama. Então disse Elias, clamou ao Senhor:
Ó Senhor Deus, por que trouxeste desgraça a esta viúva que me recebeu em seu lar e fizeste o filho dela morrer? Em seguida, Elias deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor. Ó Senhor meu Deus, por favor, permita que volte a vida a esse menino. E o Senhor ouviu a oração de Elias e o menino voltou a viver. E Elias levou para baixo, entregou a sua mãe. Veja, seu filho está vivo, disse ele. Então a mulher disse a Elias: agora eu tenho certeza de que você é um homem de Deus e de que o Senhor verdadeiramente fala por seu intermédio. Quantas bênçãos derramadas sobre esta casa, não é? Mas essa mulher precisou confiar em tempo de escassez. Isso fala alguma coisa a você? Pois bem, no capítulo 18 nós vamos ver o grande confronto no Monte Carmelo. Isso mesmo, lembra do episódio? Vamos relembrar juntos aqui. Se você nunca soube que confronto foi esse, vou te convidar para conhecer. Algum tempo depois, 3º ano de seca. O Senhor disse a Elias: vá apresentar-se a Acabe e diga que enviarei chuva. Elias foi e apresentou-se a Acabe. A fome era severa em Samaria. Acabe mandou chamar Obadias, o administrador do palácio. Obadias temia profundamente ao Senhor. Certa vez, quando Jezabel havia tentado matar todos os profetas do Senhor, Obadias escondeu 100 deles em 2 cavernas. Colocou 50 em cada caverna e forneceu alimento e água para eles. Acabe disse a Obadias: precisamos ir a todas as fontes da terra. Quem sabe encontraremos pasto suficiente para salvar pelo menos algum dos meus cavalos e mulas. Então, dividir o território entre si, Acabe foi para um lado e Obadias para o outro. Enquanto Obadias caminhava, viu de repente quem? Elias, isso mesmo. E reconhecendo, Obadias se curvou diante dele com o rosto no chão e disse: é o Senhor mesmo, meu senhor Elias? Perguntou. Sim, sou eu, respondeu Elias. Agora vai e diga ao seu rei, ele está aqui. Obadias, porém, protestou. Que mal lhe fiz para me enviar para morrer nas mãos de Acabe? Pois tão certo como vive o Senhor seu Deus, o rei procurou você pelo todas as nações, reinos da terra, na extremidade a outra. E cada vez que lhe dizia, ele está aqui, o rei Acabe fazia o rei naquela nação jurar que tinha falado a verdade. E agora você diz, vai, diga ao rei que eu estou aqui, mas assim que eu deixar o Espírito do Senhor, levará embora e saberá onde o Senhor está, Acabe chegará e não o encontrará e ele me matará. No entanto, estou servindo fielmente ao Senhor com toda a minha vida. Ninguém lhe falou na ocasião que Jezabel tomou os profetas do Senhor e escondi 100 deles. E aí ele conta todas as ocorrências aqui, no caso, para o profeta, né? E Elias diz a ele: tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, cuja presença estou, que hoje mesmo me apresentarei a Acabe. E aí, então Obadias foi dizer, né, a Acabe que Elias tinha vindo. E Acabe saiu para encontrar-se com Elias. E quando Acabe o viu, disse: é você mesmo, perturbador de Israel. Não causei problema algum em Israel, disse Elias. O Senhor e a sua família é que são perturbadores, pois recusaram obedecer os mandamentos do Senhor. E em vez disso, adorar a imagem de Baal. Agora convoquei todo Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Além dos 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera, quem comem à mesa de Jezabel. Foram todos convidados para esse confronto. Elias colocou diante do povo e disse: até quando ficarão oscilando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sirva-no. Mas quem é Baal? É Deus? Sirva Baal. E o povo, contudo, ficou em silêncio. Então,
Elias disse: sou o único que resta dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Agora tragam para cá 2 novilhos, que os profetas de Baal escolham um deles, corte os animais em pedaço, coloque sobre o altar, mas não ponha fogo, nem fogo no altar, nem na lenha. E aí você vai colocar a lenha sobre o altar, mas não colocará fogo na lenha. Então você invocará o nome do Senhor seu Deus, e invocando o Senhor seu Deus, ele deve responder com fogo. Quem responder com fogo, este é o Deus verdadeiro. E aí todos concordaram. E Elias disse: comecem vocês, que são muitos. E aí começa o processo com os 450 adoradores de Baal, né? Servos, profetas de Baal. E aí eles vão fazer isso, né? E colocando lá tudo, organizando o altar, começam a clamar: ó Baal, responda-me. Mas não houve resposta alguma. Por volta do meio-dia, isso mesmo, Elias começa a zombar dele: chama mais alto, talvez Baal esteja dormindo, né? Procure, chame ele mais rápido, mais alto, talvez ele esteja meditando em outro lugar. E eles gritavam mais alto do que eles podiam, começaram a se cortar com faca, com espada, a sangrarem. Pronto, aquele espetáculo o dia inteiro, gente. Então Elias disse: venha cá. Todos se reuniram em volta dele, enquanto ele consertava o altar, que havia sido derrubado. Tamanha era, né, o desespero dos profetas de Baal. Pois bem, aí ele pega as 12 tribos, 12 pedras representando as 12 tribos de Israel, reconstrói o altar, né? E aí o texto fala aqui que ele empilha a lenha sobre o altar, corta o novilho em pedaços, coloca sobre a lenha, encha 4 jarras grandes de água, derrame a água sobre o holocausto e a lenha. É isso mesmo. E depois que fizeram isso, faça a mesma coisa novamente. Ou seja, ficou tudo encharcado de água, aquele altar, né? E aí, na hora costumeira de oferecer sacrifício, já no período da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, prova hoje que és Deus de Israel e que sou teu servo. Prova que fiz tudo isso por ordem tua. Ó Senhor, responde que este povo saiba que tu, ó Senhor, és o verdadeiro Deus e estás buscando o povo de volta para ti. No mesmo instante, gente, no mesmo instante o fogo do Senhor desceu do céu, queimou o novilho, a madeira, as pedras, o chão, secou até a água da valeta que estava ao redor do altar. E quando então Elias ordenou, né? E o povo começou a gritar, né? O povo se prostrou com o rosto em chão e eles gritavam: o Senhor é Deus, sim, o Senhor é Deus. Elias ordenou: prenda todos os profetas de Baal, não deixe nenhum escapar. E o povo prendeu, e Elias levou para o riacho de Quizon e ali matou os 450 soldados de Baal. Em seguida, Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois ouço um forte tempestade chegando. Acabe foi comer e beber, exatamente como o profeta havia ordenado. Pois bem, depois disse a um servo: vá e olhe em direção ao mar. E o servo foi, olhou e depois voltou: não vi nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse olhar. E por fim, na 7ª vez, o servo de Elias disse: vi subir do mar uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Tem um cântico disso, não é? Pois bem, então Elias disse: vá depressa dizer a Acabe, apronte o carro e volte para casa. Se não se apressar, a chuva o impedirá.
Em pouco tempo o céu ficou escuro com nuvens, um vento forte e uma grande tempestade. Acabe partiu em sua carruagem a toda velocidade para Jezreel. Então o Senhor concedeu forças extraordinárias a Elias, e ele prendeu a capa no cinto e correu na frente do carro de Acabe até a entrada de Jezreel. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, incluindo o modo que havia matado os 400 profetas de Baal. É isso mesmo. Que Deus me castigue severamente se até amanhã, nesta hora, eu não fizer a você o que você fez aos 450 profetas de Baal. Esta foi a mensagem enviada por Jezabel a Elias. E Elias teve medo. Fugiu para salvar a vida. Foi para Beersheba, uma cidade de Judá, e ali deixou o seu servo. Depois ficou sozinho, foi sozinho por deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de gesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele. Tira a minha vida, pois não sou melhor do que os meus antepassados que já morreram. Então ele se deitou debaixo do pé de gesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo tocou e disse: levanta-te e coma. Elias olhou ao redor e viu, perto da sua cabeça, um pão assado, sobre a pedra quente, um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se novamente. Olha que exaustão está o profeta, não é? E o anjo do Senhor voltou, tocou uma outra vez e disse: levanta-te, coma, e um pouco mais. Do contrário, não aguentará a viagem que tem pela frente. Elias levantou, comeu, bebeu o alimento que lhe deu força para uma jornada de 40 dias. Isso mesmo que você ouviu, 40 dias e 40 noites. Até o Monte Sinai, o monte de Deus, e ali encontrou uma caverna onde passou a noite. Nós vamos meditar sobre esse momento de fraqueza de Elias aqui, no nosso devocional. Não perca esse momento aqui, que nós vamos falar que somos sujeitos sim à fragilidade, até o profeta Elias, mas Deus está conosco até mesmo nesses momentos. Pois bem, então o Senhor disse a Elias, né? O que você faz aqui, Elias? Eu tenho servido ao Senhor com zelo, Deus. Tu és o Deus do exército. Contudo, Jezabel e os israelitas quebraram aliança contigo, derrubaram os altares, mataram todos os profetas. Sou o único que restou. Agora também procuram me matar? Saia, ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. Enquanto Elias estava ali, o Senhor passou com um forte vendaval, atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto. Depois, houve fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois veio um suave sussurro. E quando Elias ouviu, cobriu o rosto com a capa. E saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz disse: o que faz aqui, Elias? E ele respondeu: tenho servido a ti com zelo, Deus do exército. Contudo, os israelitas quebraram aliança contigo, derrubaram os altares. E aí ele repete tudo de novo, né? E aí o Senhor disse para ele: volte-se para o caminho por onde veio e vá ao deserto de Damasco. Quando chegar quando você chegar lá no deserto, você vai ungir Azael para ser rei da Síria. Depois você vai ungir Jeú, neto de Nissi, para ser rei em Israel. Unja Eliseu, filho de Safate, numa cidade de Abel-Meolá, para substituir você como meu profeta. Quem escapará da espada de Azael será morto pelo Jeú, e quem escapar da espada de Jeú será morto por Elias. No entanto, preservarei
preservarei 7.000 de Israel que nunca se prostituíram diante de Baal, nem o beijaram. E Elias partiu, encontrou Eliseu, filho de Safate, arando o campo. Havia 12 parrelhas de boi no campo, e Eliseu arava com a última parrilha. Elias se aproximou de Eliseu, lançou sua capa sobre os ombros de Eliseu e continuou a caminhar. E Eliseu deixou os bois ali e correu atrás de Elias e disse: primeiro deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai, na minha mãe, então eu te seguirei. E aí Elias respondeu: vá, pode voltar, mas pense no que lhe fiz. E Elias voltou para sua parrelha de boi, os matou, usou a madeira do arado para fazer fogo, assar a carne, distribuiu a carne para o povo da cidade, todos eles comeram. Então ele partiu com Elias como o seu ajudante. Amanhã temos mais, muito mais. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. E queremos sim, Papai, servir a Ti de todo o nosso coração. Declarar que Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor e que em Ti confiamos, independente das circunstâncias. Em nome de Jesus, amém e Deus te abençoe.